Turma, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de processo do trabalho, analisando as figuras dos recursos em matéria trabalhista, e nós vamos conhecer hoje o recurso extraordinário em matéria trabalhista. Nós sabemos, os senhores já conhecem o recurso extraordinário, sabem que ele é um recurso que tem por objeto levar ao Supremo Tribunal Federal reexame de decisão proferida pelos órgãos jurisdicionais inferiores, todos eles, tanto da Justiça do Trabalho quanto da Justiça Federal e como também das justiças estaduais, né? E o objetivo desse recurso é reformá-las total ou parcialmente, né? Perguntei para É um ela, recurso que foi introduzido no sistema jurídico brasileiro através de legislação específica, que a gente chama de legislação ordinária, né? É previsto também no texto constitucional, a Constituição de 88 traz lá a previsão do recurso extraordinário para o STF e, ao contrário daqueles outros recursos que a gente já viu aqui no processo trabalhista, o recurso extraordinário ele é previsto em relação a todas aquelas questões constitucionais. Então vejam, senhores, que o objetivo desse recurso é um objetivo totalmente específico. O recurso extraordinário, o que ele quer, na verdade, é proteger o interesse público, né? Não tem nada a ver com o interesse das partes, ou de prova, ou de documento, ou de análise de questão material do processo. Na verdade, o único objetivo do recurso extraordinário é assegurar o primado da Constituição Federal, né? O que ele visa é manter a unidade de interpretação do direito, tanto o direito material trabalhista quanto o direito processual, em todo o território nacional, certo? Então, na verdade, o que a gente tem que entender é que ele não tem nada a ver com aquele recurso de natureza ordinária, por isso que o nome dele é extraordinário. Ele não tem nada a ver com duplo grau de jurisdição, né? O objetivo dele é um propósito muito maior, tá certo? Caberá o agravo, o recurso extraordinário no processo do trabalho quando houver algum tipo de interpretação que ofenda a Constituição Federal e que não seja sanada na esfera trabalhista. Os senhores verão na CLT, lá no artigo 893, parágrafo 2º, que há a previsão, né, de interpor recurso para o Supremo Tribunal Federal, né? Vai dizer lá que a interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudica a execução do processo. Também, quando a gente estudou o recurso de revista, os senhores leram lá o artigo 896, na letra B, né, B maiúsculo, 896B da CLT, também há uma previsão, ainda que analógica, de interposição dos recursos repetitivos. Então, vejam, senhores, que a gente sabe que o recurso extraordinário ele está fundamentado na Constituição Federal. E lá na Constituição Federal, quando a gente pega o artigo 102, inciso 3, nós veremos que dentre as competências do Supremo Tribunal está, mediante o julgamento de recurso ordinário, né, artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, decidir em última ou única instância, porque aí nós temos que lembrar aqui da figura do procedimento sumário, que nós falamos em matéria anterior, sobre a decisão de alçada, né? No processo de decisão de alçada, o único recurso cabível é o recurso extraordinário para o STF. Então, quando a gente pega o artigo 102 da Constituição Federal, no inciso 3º, os senhores encontrarão essa competência do STF, que é julgar em única, se for procedimento sumário, né? Decisão proferida em única, ou decisão proferida em última instância, caso ela contrarie dispositivo da Constituição Federal, para declarar a inconstitucionalidade de algum tratado ou de lei federal, para julgar válido alguma lei ou algum ato de governo local, seja ele municipal ou estadual, que seja contestado em face de previsão constitucional, alguma coisa que contraria a Constituição Federal, ou ainda para julgar sobre validade de lei, né, lei local, lei municipal, por exemplo, lei estadual, em face de alguma lei federal. Em tempos de coronavírus, isso está sendo objeto de muita discussão. Na verdade, desde a reforma trabalhista,
nós temos visto alguns recursos extraordinários que discute essa violação, né? Se há de violação direta e literal da norma da Constituição Federal. Por exemplo, o artigo 791 da CLT, quando ele fala sobre a questão de custas, sobre a questão de honorários e tudo, há uma discussão, né? Várias foram já as interposições de recurso extraordinário para questionar sobre a validade e sobre a constitucionalidade dessa disposição trazida pela reforma trabalhista, porque há quem entenda, né, que aquele 791, letra A, maiúsculo, da CLT, que fala que são devidos honorários de sucumbência, que instituiu, né, os honorários de sucumbência entre mínimo de 5% e máximo de 15% no processo de trabalho, tem muita gente que está discutindo sobre a constitucionalidade dele. Assim como tem muita gente que está questionando a constitucionalidade do fato de quem é beneficiário da justiça gratuita, ou seja, a pessoa que tem os benefícios da justiça gratuita, que tramita com os benefícios da justiça gratuita, tem que pagar o honorário de sucumbência. Se tem gratuidade da justiça, por que é que teria, então, obrigação de pagar o honorário de sucumbência? É o que o pessoal tem questionado através de recurso extraordinário sobre a validade, né, a constitucionalidade do artigo 791-A, que fala lá nos honorários, e no parágrafo 4º, ele fala que quando o beneficiário da Justiça do Trabalho, beneficiário da Justiça Gratuita é vencido, e se ele não tiver condições financeiras de pagar os honorários advocatícios, isso pode, inclusive, ser retido, né? Você pode reter créditos que ele tenha naquele ou em outro processo para poder satisfazer, suportar, pagar, né, as despesas ou as obrigações fixadas a título de sucumbência. Então, seria, por exemplo, né, uma hipótese de cabimento da figura do recurso extraordinário em matéria trabalhista. Então, o que a gente pode resumir a previsão do recurso extraordinário no direito do trabalho, no processo de trabalho, é o seguinte: toda vez que eu tiver uma decisão que é de última ou única instância, então, por exemplo, única instância porque é causa de alçada, procedimento sumaríssimo, ou uma sentença no procedimento sumaríssimo seria uma decisão de única instância, né? Ou ainda, se eu tiver uma decisão de última instância, por exemplo, TRT, eu fiz um acordo, teve um acordo, eu fiz um recurso de revista, foi para o TST julgou a matéria, mas permanece a discussão, não enfrentou, não sanou a questão, por exemplo, de uma violação direta ou de uma violação literal da norma constitucional, né? Então, nessas hipóteses, o processo passou pelo TST, a discussão da violação ainda persiste, né? A violação direta da Constituição Federal. Então, nessas hipóteses, única decisão de única instância ou decisão de última instância, eu poderia, né, é cabível a interposição no processo do trabalho do recurso extraordinário somente nessas hipóteses de violação direta e literal da Constituição Federal, para declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, para julgar válida alguma lei de governo local, municipal ou estadual, em face da Constituição Federal, ou para julgar válida alguma lei local, estadual ou municipal, em face de lei federal, né? Vejam os senhores que a figura do recurso extraordinário, ela é uma figura de exceção. Então, ela não é regra, ela é exceção da regra. Somente naquelas hipóteses que a gente acabou de falar, restritas, é que haverá cabimento. Então, não é cabível o recurso extraordinário pelo simples fato do TRT ter feito uma decisão, um acórdão, ou o Tribunal Superior do Trabalho ter julgado um processo. Você não pode entrar com recurso extraordinário. O Tribunal Superior do Trabalho julgou meu processo, eu não gostei da decisão, vou entrar com recurso extraordinário para o STF. Não é o caso, né? O recurso extraordinário ele só vai caber, como a gente falou aqui, se houver aquelas violações específicas, tá certo? Não há também a possibilidade no processo trabalhista de interpor recurso extraordinário em relação à divergência jurisprudencial proferida pelo TST ou pelos TRTs, se houver orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal
no sentido da decisão recorrida, por exemplo, a figura das súmulas vinculantes, né? Quando o STF já manifestou sobre um determinado tema, não adianta, principalmente se ele já manifestou por esse tema através de alguma súmula ou alguma pacificação, né, jurisprudencial, não adianta você recorrer se a pacificação, se o entendimento do STF é no mesmo sentido da decisão que foi proferida no seu processo, ok? Para que o seu recurso extraordinário ele seja admitido, você também terá que passar por aquele duplo juízo de admissibilidade, igual nós falamos lá no recurso de revista, né? Você interpõe o seu recurso extraordinário, ele será analisado, no caso do recurso extraordinário, primeiro pelo presidente do TST, tá certo? Se for sumaríssimo, pelo juiz da vara, né? Se o procedimento for sumaríssimo, é pelo juiz da vara. Se for, desculpa, não é isso não. Se for sumário, pelo juiz da vara. Se for sumaríssimo, eu confundi aqui, tá, gente? Se for sumário, pelo juiz da vara. Se for, porque o sumário é única instância, decisão, causa de alçada. Lembra? Não cabe recurso no procedimento sumário. Então, se você teve uma sentença no procedimento sumário e você quer recorrer, o recurso cabível é o recurso extraordinário, desde que haja aquilo que a gente disse ali antes sobre a questão das hipóteses de cabimento, violação de norma federal, violação da Constituição Federal, né, conflito entre norma local e a Constituição ou a lei federal, certo? Então, nessas hipóteses, você poderá, no procedimento sumário, interpor recurso extraordinário. Quem vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade é o juiz da vara. Depois ele vai para o STF e lá será feito o segundo juízo de admissibilidade. No caso dos demais procedimentos, dos demais processos, quem vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade é o presidente do TST, que é a última instância. A última instância trabalhista é o TST. Então, você não pode, por exemplo, interpor diretamente, um detalhe importante aqui, tá? Você teve uma decisão no TRT, teve um acórdão. Você não pode interpor diretamente o recurso extraordinário. Por quê? Porque a nossa legislação prevê que existe recurso específico, que é o recurso de revista para o TST. Então, primeiro você interpõe recurso de revista. Se o TST manter a decisão e você entender que ainda há, sim, ofensa, por exemplo, à Constituição Federal, aí você vai interpor o recurso extraordinário para o STF. Então, na última instância, que é o TST é a última instância trabalhista, você terá o juízo de admissibilidade do seu recurso extraordinário pelo presidente do TST. Então, você faz um recurso extraordinário, o presidente do TST recebe o seu recurso, você vai endereçar para ele, né? O endereçamento é diretamente para ele, ele vai receber o seu recurso extraordinário, vai fazer o juízo de admissibilidade de novo, né? Vai ver se de fato cabe ou não cabe, e aí remete em entendimento, né? Havendo entendimento de que o recurso é cabível, de que de fato há alguma violação constitucional, ele faz a remessa para o STF, né? Quando chegar no STF, novamente haverá a avaliação dos pressupostos de admissibilidade. Então, lá no STF, o ministro que for designado como relator vai observar se há ou se não há, né, requisitos para admissão do recurso. É o segundo juízo de admissibilidade. Fará esse juízo de admissibilidade. Poderá manter a admissão do recurso, receber o recurso para processamento, ou poderá negar o seu segmento. Então, vejam, senhores, que tal como o recurso de revista, o recurso extraordinário também é submetido a um duplo grau de juízo, né, o duplo juízo de admissibilidade. Um juízo lá do presidente do tribunal, do TST, que recebe, lá no recurso de revista, o primeiro juízo é do presidente do TRT. Se ele receber, é só para o TST. Aqui, no recurso extraordinário, se o presidente do TST receber o seu recurso, sobe para o STF. Então, duplo juízo de admissibilidade. O primeiro, exercido pelo TST. O segundo, quando chega no STF, vai reexaminar essa questão se é admissível ou não, vai reexaminar se de fato o recurso cumpre ou não cumpre os pressupostos de admissibilidade e se entender que sim, né, o seu recurso extraordinário será recebido. Então, eles vão observar todos os pressupostos recursais genéricos, aqueles objetivos e subjetivos,
como eles vão observar também aqueles específicos, que são aquelas situações que nós colocamos acima, por exemplo, ofensa literal, frontal, né? Afronta à Constituição Federal, as questões de leis locais frente à lei federal e frente à Constituição, né? A declaração de inconstitucionalidade com relação à lei federal. Então, tudo isso vai ser analisado. Se você tiver cumprido certinho esses requisitos, aí sim, aí o seu recurso será admitido. Só para a gente lembrar, né, que tanto no recurso de revista quanto no recurso extraordinário, não é mais permitido, não é admitido o jus postulante, né? Ou seja, a parte não pode manifestar por si na esfera nem do TST, nem na esfera do STF, né? Então, senhores, além disso tudo, quando o seu recurso extraordinário chegar no STF, eles vão observar se existe alguma lide pendente, né? Se realmente há interesse e há conflito desses interesses deduzido em juiz, de forma que se permita uma discussão sobre a aplicação ou não de norma constitucional, sobre a aplicação ou não de a interpretação, necessidade de aplicação de interpretação, se há ou se não há ofensa à norma lei federal, se há arguição de lei federal inconstitucional, então isso tudo vai ser analisado. Essa existência de uma causa pendente, de uma lide pendente, com matéria que tenha conflito dessa interpretação, será o primeiro ponto que eles vão analisar. O segundo ponto que eles vão analisar é se a decisão contra a qual você está interpondo o recurso extraordinário, se ela é uma decisão de única instância, aquela lá da causa de alçada, procedimento sumário, ou se de fato ela é uma decisão de última instância, né? E aí, nessa hipótese, o que eles vão observar é se a decisão permite algum outro tipo de recurso, ou seja, se para aquela decisão que você está recorrendo, existe norma própria, existe previsão específica de recurso. Se existir algum recurso específico, não será admitido seu recurso extraordinário. Você deve primeiro interpor o recurso específico para só depois interpor, se for o caso, o recurso extraordinário. Por exemplo, se foi uma decisão que negou seguimento ao seu recurso de revista, para isso tem decisão específica. Qual que é? Nós já estudamos. É o agravo de instrumento. Então, você não pode entrar com recurso extraordinário porque negaram o seguimento ao seu recurso de revista. Você tem que entrar com agravo de instrumento, né? Então, eles vão analisar se aquela decisão sua é de única ou de última instância e ainda se de fato não há previsão específica de algum outro recurso próprio, via adequada, para atacar aquela decisão. Se não houver, aí eles vão considerar a possibilidade de receber o seu recurso extraordinário, né? Mas isso vai ser ponto de análise, porque é pressuposto específico, né? Ou seja, você só pode entrar com recurso extraordinário quando se tratar de decisão, né, contra decisão proferida em única ou em última instância, né? Por fim, eles ainda vão observar a questão constitucional, ou seja, aquela decisão contra a qual você recorre, ela se enquadra em uma daquelas 4 hipóteses que nós falamos agora há pouco, do artigo 102, inciso 3º. Tem que ficar claro, senhores, no recurso extraordinário, que há violação a dispositivo constitucional. Tem que ficar claro no seu recurso extraordinário, você tem que apontar de forma clara, sem qualquer tipo de dúvida ou interpretação diferente, tem que ser uma coisa bem objetiva, bem clara, de que houve violação à lei federal ou à Constituição Federal, de que há, né, uma invalidade de uma lei local municipal frente à lei federal, à própria Constituição, porque se não for uma violação direta, se não for uma violação frontal, né, por exemplo, se a violação for indireta ou for uma violação, por exemplo, por reflexo, não caberá o recurso extraordinário, né, o recurso extraordinário. Então, vejam bem os senhores o seguinte, que, por exemplo, se você alegar que no seu julgamento houve afronta aos princípios do devido processo legal, ou da ampla defesa, ou do contraditório, né? E aí você dizer que houve isso porque, por exemplo, não foi respeitado o seu direito de
apresentar um quesito suplementar, né? Uma perícia que foi realizada, teve uma perícia. Você apresentou seus quesitos. Aí o laudo pericial responde seus quesitos. Aí você pega, faz um pedido, faz uma petição pedindo esclarecimentos adicionais, né? Apresenta quesitos suplementares à perícia. Alega lá o 477 do Código de Processo Civil, fala que a parte tem direito de ser esclarecida pelo perito e tal, etc. Olha, o juiz pega e indefere, fala que a matéria está suficientemente esclarecida na perícia, que ele entende, por exemplo, que não é caso de apresentar novos quesitos ou de complementar a prova. Aí você perde o processo, faz recurso ordinário, faz recurso de revista, chega lá no recurso de revista, o tribunal mantém a decisão. Não há ilegalidade, a perícia foi feita, o que há é inconformismo da parte, o perito cumpriu as matérias técnicas, etc., entende que o seu quesito suplementar é um quesito que só quer procrastinar ou tumultuar o processo, enfim, não é relevante para a solução do objeto da perícia e mantém válida a decisão da perícia. Aí você interpõe um recurso extraordinário e diz o seguinte, olha, houve afronta ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, porque não houve a completa prestação jurisdicional, haja vista que na perícia realizada eu fiz um pedido de quesito complementar ou suplementar, é a mesma coisa, pedi esclarecimento do perito e o juiz entendeu que não era o caso, entendeu que a norma já estava, que a perícia já tinha esclarecido a contento a matéria. Olha, vejam bem, senhores, isto aí é uma ofensa reflexa, é uma ofensa indireta. Por quê? Nós consideramos, para fins de ofensa constitucional ou de lei federal, inconstitucionalidade, etc., que essa afronta ela tem que ser direta. Seria uma afronta direta, por exemplo, se tivesse te negado o direito de defesa. Você juntou defesa e disse, não vou receber, sua defesa é tempestiva, mas eu não quero que você se defenda. Isso é uma afronta direta, né? Então vejam, senhores, que a ideia de afronta, ofensa direta à Constituição Federal, ela tem que ser direta, tem que bater de frente. Quando a gente fala ofensa frontal, bate de frente à Constituição, vai contra a Constituição. Caso contrário, se for ofensa indireta ou ofensa reflexa, ainda mais quando depender de analisar uma outra norma infraconstitucional, nesse exemplo que eu dei aqui, seria necessário analisar o 477 do CPC, por exemplo, né? Então, olha, eu teria que analisar um outro artigo de uma outra lei para depois analisar o processo, para aí sim saber se houve ou se não houve ofensa. STF não vai receber, o Supremo Tribunal Federal não vai receber seu recurso extraordinário, né? A ofensa tem que ser direta, né? A ofensa tem que ser direta, tem que ser frontal. Ofensa que depende da interpretação sobre outros pontos do processo para se chegar a algum raciocínio, para nós isso é ofensa reflexa, né? Ou isso é afronta indireta. Nesse caso, não cabe recurso extraordinário. Da mesma forma que já é pacificado pelo STF, que não cabe recurso extraordinário quando se buscar reexaminar despacho no âmbito da Justiça do Trabalho que deixa de receber recurso, né? Você entra com recurso, por exemplo, lá de agravo de instrumento, eles deixam de receber o agravo de instrumento. Não haverá possibilidade de você fazer interposição de recurso extraordinário. Aliás, nós já aprendemos aqui, né? O agravo regimental e o agravo interno, é aquilo que eu falei. Então, se há um recurso próprio específico, você tem que entrar com ele, não com recurso extraordinário, ok? Então, senhores, muito importante que a gente tenha o entendimento dessa possibilidade de aplicação do recurso extraordinário, né? Porque o recurso extraordinário ele tem previsão específica, ok? E se essas previsões específicas não forem cumpridas, simplesmente não será admitido o seu recurso extraordinário, né? Ele é uma medida extremamente técnica de direito, sujeita a uma restrição de limitação, né? Você só pode entrar com ele naqueles casos específicos do artigo 102 da Constituição Federal, do inciso 3º. Outro ponto importante é que para entrar com o recurso, para interpor o seu recurso extraordinário, né, há muita
importância, há que você ter muita cautela, né? Há que você ter muita atenção, vamos falar assim, sobre a matéria que você está submetendo ao STF. Porque essa matéria submetida ao STF, ela tem que estar pré-questionada, tá certo? Veja bem, por ser um recurso de natureza extraordinária, recurso extraordinário, assim como acontece, por exemplo, com recurso de revista, o pré-questionamento da matéria é requisito indispensável para a admissão, para o recebimento, para o cabimento do seu recurso extraordinário. Vamos lembrar o que a gente falou sobre pré-questionamento aqui, inclusive estudando embargos de declaração, né? A matéria, ela é pré-questionada quando a decisão recorrida, aquela contra a qual você interpõe o recurso, se manifesta sobre ela. Então, se eu tive, por exemplo, uma decisão no TRT, um acórdão, que não se manifestou sobre determinada matéria, o que eu tenho que fazer? Entrar com embargo de declaração. Alegar a omissão do TRT quanto à não manifestação daquele ponto, requerer que a matéria seja analisada pelo TRT em embargo de declaração, a fim de proceder ao seu pré-questionamento. Olha, o TRT tem que conhecer esse ponto aqui, porque esse ponto é objeto de discussão. Aí o TRT vai e não manifesta sobre a matéria, julga seus embargos, fala que ele é improcedente, nada manifesta sobre isso, seu processo vai continuar. Mas a matéria foi pré-questionada. Quando você fizer o recurso de revista, você vai falar, olha, o TST, o tribunal não falou sobre isso aqui, mas eu interpus embargo de declaração, falei que o acórdão era omisso, pedi ao tribunal que manifestasse sobre a matéria, e o tribunal, ainda assim, mesmo diante dos meus embargos de declaração, manteve a omissão, nada falou sobre a matéria. Então, a matéria foi pré-questionada, aí vai para o TST. Aí vai que o TST, da mesma forma, age. Não fala sobre a matéria, você entra de novo, faz a decisão, julga o seu recurso de revista. Você vai arguir de novo com embargos de declaração aquela matéria, ô TST, vocês também não manifestaram sobre esse ponto aqui. Eu estou falando aqui, por exemplo, do 791A, que interpôs, que condenou o reclamante no benefício da justiça gratuita, é inconstitucional. Estou falando que essa norma aqui fere a lei que garante o direito de acesso gratuito à justiça. Estou dizendo que condenar a pessoa que é beneficiária da justiça gratuita em pagamento de sucumbência não é conforme o texto constitucional, nem é conforme o objetivo que se tem da lei que protege as pessoas que não têm condição financeira contra despesas, inclusive sucumbenciais e tal, vai fazer seu fundamento lá, embaixo de declaração. O TST tem que manifestar sobre a matéria. Se ainda assim o TST não manifestar, se por hipótese ele continuar omisso quanto à matéria, você vai interpor seu recurso extraordinário. Vai falar, ó, essa lei é inconstitucional, o 791A é inconstitucional, ele impõe aqui, né, custas sucumbenciais à parte que não consegue pagar porque é pobre no sentido legal. Então, o juiz fixou honorário de sucumbência aqui conforme o artigo 4º lá, parágrafo 4º do artigo 791A maiúsculo, e o requerimento é para que o STF, então, julgue a questão, atente à ofensa constitucional, declare inconstitucional e inaplicável esse 791A maiúsculo, porque impõe esses honorários sucumbencial à parte beneficiária da Justiça do Trabalho, né? Ou seja, você está pré-questionando a matéria está pré-questionada. Por quê? Porque quando você recorre para o STF, aquele ponto da matéria já foi questionado no processo e na decisão recorrida, você deu a oportunidade ao órgão de sobre ela se manifestar. Se eles não se manifestarem, se julgaram seu embargo de declaração e nada disseram, já não é mais um problema de pré-questionamento. A matéria foi pré-questionada, ela não foi julgada, né? A instância inferior que proferiu a decisão contra a qual você recorre não manifestou da matéria, mas você efetivamente apresentou, né, o pré-questionamento. Então, o entendimento do STF é esse, né? Para ser admitido o recurso extraordinário, a matéria tem que ter sido suscitada pela parte. E a decisão recorrida tem que ter tido pelo menos a oportunidade de se manifestar sobre ela, né? Então, o que é o seu papel? Opor embargo de declaração. Pedir para que, no exemplo aqui, o TST se manifeste sobre aquele ponto. Se você alega que a decisão é omissa sobre determinado ponto, se você interpõe embargo de declaração, pede para que haja manifestação sobre aquele ponto, você está pré-questionando a matéria.
você está dando ao Tribunal Superior do Trabalho, no exemplo aqui que nós estamos utilizando, a oportunidade de se manifestar sobre aquele ponto. Então, quando você interpor o seu recurso extraordinário, o STF vai analisar isso. Olha, a decisão não falou nada, foi omissa. Mas o recorrente interpôs embargo de declaração, alegou a omissão, pediu para que fosse sanada, pré-questionou a matéria. Então, vejam bem, muito importante o pré-questionamento para fins de interposição do recurso extraordinário. Tal como os demais recursos na esfera trabalhista, apesar do recurso extraordinário ser do STF, o recurso extraordinário, o efeito dele será meramente devolutivo. Veja bem, é possível, por exceção da regra, se obter o efeito suspensivo, mas são aqueles casos específicos de urgência e de irreversibilidade da decisão. Então, os senhores vão encontrar lá na súmula 634 e súmula 635 do STF. Mas a regra é que o recurso extraordinário tem efeito meramente devolutivo. Tal como acontece no recurso de revista, via estreita, a devolutibilidade do recurso extraordinário é restrita àquela matéria de natureza exclusivamente constitucional. Então, para que você tenha a devolutibilidade da matéria constitucional, vai ser analisado se ela foi pré-questionada, vai ser analisado se ela tem a repercussão geral necessária, né? E vai determinar o seu processamento do recurso, recebendo recurso, somente, tão apenas, quanto aquela matéria exclusivamente constitucional que você aponta e demonstra lá violação. Significa, senhores, em outros termos, dizer o seguinte: não se examina se é justa ou se é injusta a decisão. Não se examina questão de fato. Não se examina matéria de prova. Se examina questão de direito especificamente constitucional, natureza exclusiva constitucional. Só isso. Fora isso, o recurso extraordinário sobre mais nada se manifestará. Ok? Então, vejam, senhores, que aqui com relação ao efeito, a restrição, né, é a mesma do recurso de via estreita, chamado recurso de revista. Quanto ao prazo e ao processamento do recurso extraordinário, como eu já comentei com os senhores aqui, apesar de ser um recurso previsto na Constituição Federal e para o STF, né, existem prazos específicos para a interposição do recurso extraordinário. E o prazo de interposição do recurso extraordinário é de 15 dias. Já comentei com os senhores que o prazo de recurso trabalhista, em regra, é 8. O recurso extraordinário não é trabalhista, ele é um recurso constitucional. Por isso que ele tem prazo de 15 dias, né? Então, o prazo para interposição de recurso extraordinário é de 15 dias. Está regulado lá pelo CPC, tá certo? Artigo 1029 em diante, 1029 para frente, tá? Também há manifestação expressa quanto ao prazo de interposição do recurso extraordinário no regimento interno do STF. Então, prazo para interpor 15 dias úteis, contado da publicação, né, da ciência da decisão pelo recorrente, tá certo? Outra coisa importante, a petição, quanto ao processamento, a petição do recurso extraordinário, ela tem que ser assinada por advogado, já falamos, não pode haver o jus postulante, então tem que ser advogado, o advogado tem que ter procuração, né, válida, específica, procuração ad judícia. O recurso vai ser interposto para o presidente do TST ou vice-presidente, existem regimentos internos de tribunal regional que definem isso. No caso do TST, você vai interpor para o presidente, conforme a matéria, né? Você vai interpor para o presidente do TST o seu recurso, e o seu recurso extraordinário ele tem que trazer a exposição do fato sobre o qual você recorre, decisão recorrida, a análise do direito em detalhe, né? A demonstração inequívoca do cabimento do recurso extraordinário pela ofensa em uma daquelas hipóteses do artigo 102, inciso 3, que nós já falamos aqui da Constituição Federal, e vai demonstrar, né, a necessidade e as razões da reforma ou da invalidação daquela decisão dada à ofensa constitucional, à lei federal, enfim, né? Então, você tem que expor isso no seu recurso extraordinário de forma muito clara. Cumprido isso aí, e sendo admitido o seu recurso extraordinário, o tribunal
dará vista, né? Vai receber o seu recurso, vai dar vista para o recorrido se manifestar. Então, o recorrido vai apresentar suas contrarrazões, tudo junto com 2 R's, no prazo de até 15 dias. Terminou o prazo, o processo vai concluso, né? E aí, admitido o recurso, ele segue para o tribunal, certo? Tá, professor, mas e se não for admitido o meu recurso? Nós já aprendemos. Se não for admitido o seu recurso, caberá a figura do agravo, nós já aprendemos aqui. Já falamos em agravo interno e já falamos em agravo regimental, né? Muito bem. Remetido para o Supremo Tribunal Federal, né, quando chegar lá no STF, ele vai receber uma distribuição, vai receber um relator, né? O relator, então, do STF, vai encaminhar para julgamento. Ou ele vai proferir uma decisão monocrática, ou ele, então, vai determinar o processamento normal do julgamento. Aí vai ser aquela história, ele vai para os demais dar voto e será levado a julgamento. Quando chegar em julgamento, é possível o uso da tribuna para fins de sustentação oral e na própria sessão de julgamento será prolatado o resultado do julgamento do seu recurso extraordinário, se ele foi provido ou se ele não foi provido, se foi negado provimento, ok? Então, senhores, é assim que funciona o recurso extraordinário no âmbito trabalhista. Vamos abrir aí para a manifestação dos senhores. Ô, Ana, você tem alguma coisa, quer falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, quero falar nada não. Tranquilo? A cabeça tá, sinceramente, eu Oi? já tô começando a ficar eu tô ficando doida. Fica É doida não. muita coisa, meu Fica Deus do doida não. céu. Tranquilo. Agora, sinceramente, a hora que você começou a falar desse recurso extraordinário, eu comecei a ficar totalmente perdida, porque eu falei assim, Ó, gente, tem um recurso extraordinário, tem um recurso não, revista não vai ser, aí tem o agravo. Pelo amor de Deus, é mas, muita ó, loucura, comecei a ficar doida. ó, É muita coisa, vamos é lembrar muita uma coisa. coisa aqui. Esse recurso extraordinário, nós já aprendemos ele, tanto em matéria constitucional quanto em processo civil, correto? Sim, Vocês já viram ele, não viram? já. Então, o O que que nós negócio é estamos trazer ele para a fazendo? cabeça agora. O que que nós estamos fazendo aqui é só demonstrar que aquilo que vocês aprenderam lá em constitucional e lá em processo civil também é aplicável ao processo do trabalho com relação à ofensa constitucional, à afronta direta e literal à Constituição Federal, né? Então, Sim, olha, eu entendi. Eu tô fora querendo essas hipóteses, entender. fora isso, você vai ter assim na sua vida profissional, vamos dar um exemplo, tá? Você vai ter assim na sua vida profissional, sei lá, 5.000, um exemplo, tá? Só para a gente fazer aqui uma ideia. 5.000 processos trabalhistas. Sabe em quantos você terá um recurso extraordinário? Hum, Se muito 1%, se muito 50%, entendeu? Por é quê? isso que eu tô vendo, porque ele é muito direto, não é? Muito Ah, tá. específico, pouco utilizado. Por que é É, pouco utilizado? É porque vamos pensar o seguinte: não é possível que a gente vai ter uma estrutura de Tribunal Regional do Trabalho, com desembargadores, juízes experimentados, né, com tempo de estrada, de que vai vivência na ferir a magistratura, Constituição. que vai ficar lá ofendendo a Constituição Federal, da mesma forma como o TST É, também não vai reunir lá um tanto de juiz, um monte de experiência, né, com muita rodagem em termos de processo, para poder ficar lá fazendo ofensa à Constituição. Então, isso são entendi. situações muito pontuais, específicas. É claro que a gente sabe que tem muita gente, muita empresa, muito advogado, que interpõe o recurso naquela ideia de ganhar prazo, de fazer o processo demorar. Mas como o efeito dele é um efeito só devolutivo, não é um efeito suspensivo, isso acaba sendo uma medida sem muita, entendeu? Eficácia, mesmo quando é para procrastinação, entendeu? Então é só, mas a gente precisa conhecer, por quê? Porque pode acontecer numa situação específica de realmente haver uma interpretação que ofenda algum ponto constitucional, né? Por exemplo, uma coisa que a gente está vivendo muito agora ultimamente é essa figura da pandemia, essas medidas provisórias que foram editadas, essa questão dos honorários advocatícios de sucumbência na justiça do trabalho, são coisas novas, relativamente novas, né? Então veja você que pode acontecer de surgir uma interpretação que diverge de alguma outra ou de algum dispositivo de lei, pode gerar esse tipo de discussão. Mas como tem a figura dos recursos repetitivos, que nós vimos em recurso de revista e também da repercussão geral, às vezes muita coisa acontece de suspender o julgamento das ações, até julgar aquelas que são selecionadas, e definindo o tema,
aplica nas outras todas. Então, são situações possíveis, mas pouco prováveis, tá certo? Só que nós temos que ver todas, né? O papel nosso aqui é ver todas. É aquilo que eu já comentei com os senhores, que é o processo do trabalho, ele tem uma característica diferente do processo civil, que os senhores tiveram lá, acho que 5 períodos de processo civil, nós já falamos sobre isso no início do semestre, né? 4 ou 5. Enquanto no processo do trabalho vocês têm apenas um período. E efetivamente nós temos que aprender nesse período o que é possível em processo de trabalho. Por isso o conteúdo fica um pouco apertado. Mas são questões específicas, questões, vamos dizer assim, muito pormenorizadas e pouco comuns, né? A turma não vai ficar lá, vamos reunir aqui para defender a Constituição Federal hoje, vamos criar uma afronta nova aqui, né? Então, assim, mas pode ficar tranquilo, tá sempre favorável. É só você desligar essa churrasqueira aí, viu? Lá no fundo aí, e começar a estudar, tá? Pode deixar. Tá desligado tem tanto tempo, tadinha. Esquenta não. Obrigada, viu? Obrigado a você. Ô, Cláudia, e aí, tá ouvindo a gente? Sim, professor, tá tranquilo por enquanto. Sossegado? Sim. Cláudia Amaral. Obrigada. Obrigado a você. Mais ou menos. Tem algumas coisas que eu faço confusão, mas eu prefiro ler a matéria primeiro direitinho. Na hora que eu for passar a mão, eu vejo se eu te falo. Se você tiver alguma dúvida, estou à sua disposição, tá bom? Obrigada, professor. Helmut. Tá me ouvindo aí? Sim, estou ouvindo. Tranquilo? Prestando atenção. Ordinário? Tem que estudar um pouco mais, né? Mas tá bom. Mas Tá? ficou claro que a possibilidade dele é tal como ocorre nas outras questões que vocês já aprenderam e também em situações muito específicas, né? Tá ok. Na verdade, parte da leitura do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, o restante fica mais fácil, tá bom? Tá ok. Eu até grifei ele aqui. Isso, precisando só falar, tá? Ok. Abraço. Cristiane, acho que você não está falando, mas você já mandou a mensagem aqui, né? Falando da sua parte, é tranquilo, ter atenção aos detalhes. Já registrei aqui, está no chat, tá bom? Senhores, então, obrigado. Bom dia para os senhores. A gente vai fazer a postagem da VA4 lá hoje ainda no sistema. Já fizemos a prorrogação do período até 23h59, como vocês pediram aí. E até quarta-feira, se Deus quiser, né? Um abraço para os senhores. Bom dia, boa semana. Tchau, professor. Até logo. Obrigado.